Pronto, acho que agora foi. Pedi ajuda. Era problema de burrinho central, como diz a minha sogra. Burrinho central, logicamente eu. Acho que foi, né, Renan? E depois é só botar stop recording, né, e gravar, né? E salvar. Beleza. Gente, então boa noite para vocês. Como vocês viram, né? Meu nome é Karina, ex-professora aí da Nacional, professora substituta, e fiz meu mestrado aí na FND, terminei meu doutorado na UERJ, meu doutorado em Direito Público, e estou muito feliz de ter a oportunidade de falar com vocês de um tema que é muito caro hoje para a gente. Eu vou contextualizar um pouco a nossa conversa. Eu espero que a nossa conversa seja muito informal, por isso que a gente limitou a quantidade de alunos. Desde o início, a gente nunca quis que fosse algo para muitos, no sentido de não possibilitar que houvesse uma interação, né? Eu acho que quando tem muita gente, dá algumas ranhuras na comunicação que não são o propósito de nós estarmos aqui numa oficina, né? A gente quer que isso seja operacionável, assim, operacionalizável, né, para a vida de vocês. E aí eu já vou apresentar, depois o Lucas até vai dar um oi melhor para vocês. O Lucas, nós trabalhamos juntos, né? O Lucas é mestrando em Direito Civil pela UERJ também. Se Deus quiser, ano que vem ele entrega a dissertação, ganha o título. E o Lucas também é advogado, trabalha no Terra Tavares, Terra Tavares Ferrari, Elias Rosa Advogados. Ele trabalha comigo na AMIL, eu sou advogada da AMIL. Trabalho como especialista no setor hoje de teses e tribunais superiores. Então, vocês já podem ter a mínima noção de que tudo que a gente vem falar para vocês nesse momento, todo o material que a gente elaborou com base no nosso dia a dia, com base na nossa prática. E ontem mesmo a gente estava conversando, a gente não vê um material desses para o direito. A gente não vê esse tipo de discussão no direito. O que, em alguma medida, é um pouco perturbador, porque esse ferramental, hoje, e o Lucas vai dizer, vai ter o testemunho dele, talvez, muito mais efetivo do que o meu, esse ferramental ele é essencial para a tomada de decisão interna, né? Para o direcionamento das teses, para o direcionamento não só das teses que a gente vai trabalhar, mas das estratégias que a gente propõe perante o STJ, perante o STF, perante o Poder Judiciário como um todo, né? Então, é bastante importante ter a competência desenvolvida sobre como fazer pesquisa de jurisprudência, como tentar achar minimamente a resposta que você precisa ou um caminho para se trilhar, né? Então, acho que esse é o propósito, esse é o propósito do nosso encontro de hoje. E, Lucas, quer falar algumas coisas aí? Antes da gente começar? Dá um oi pro pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Espero que todo mundo esteja escutando bem, tudo certo? Show. Meu nome é Lucas de Castro. Eu, como a Karina falou, eu sou advogado do Terra Tavares Ferrari Elias Rosa e também sou mestrando em Direito Civil lá pela UERJ. Eu também me formei na minha graduação também lá na UERJ. Desde que eu comecei a estagiar, na verdade, no início da minha graduação, no segundo para o terceiro período, eu já trabalho bastante com pesquisa de jurisprudência. Eu trabalhei no escritório chamado Galdino Coelho Mendes, e eles têm uma equipe de pesquisa que é focada só nesse tipo de trabalho, e eu integrei essa equipe de pesquisa durante um ano, e foi basicamente lá que eu aprendi muitas dessas coisas bem práticas que a gente vai tentar transmitir para vocês hoje. Então, só para vocês verem que, na verdade, a minha formação acadêmica não tem muito a ver com nada de metodologia, nada do tipo, e para vocês também ficarem tranquilos de que isso não vai ser uma aula expositiva tão fechada assim, né? E até para
para que vocês fiquem tranquilos também e não se espantem se por algumas vezes as nossas indicações não parecerem de fato métodos científicos de trabalho, porque são realmente coisas extraídas da nossa vivência prática no nosso trabalho, que, como a Karina falou, hoje com tribunais superiores, é de fato um trabalho muito prático e muito diário de pesquisa e de tentativa de conhecimento das decisões dos tribunais superiores e dos tribunais do país em geral. Então, tudo que a gente vai tentar transmitir para vocês é para mostrar na prática a importância e a utilidade desse trabalho de pesquisa de jurisprudência, e a gente tem certeza que vocês, não importa onde estiverem estagiando, enfim, ou se ainda vão começar a estagiar, vão se deparar com esse problema, com essa questão em algum momento, e que infelizmente é algo que a gente não aprende na faculdade, ou pelo menos eu não aprendi na faculdade. Tenho certeza que, pelo que a Karina já falou comigo também, não foi ensinada na faculdade, na graduação, na época dela e tudo mais. E imagino que vocês também não tenham essa oportunidade, porque de fato é um conhecimento que acaba sendo muito prático e muitas vezes negligenciado. Então é para isso que a gente está aqui. A gente vai tentar fazer isso da forma mais dinâmica possível. Sintam-se à vontade para fazerem suas perguntas. Enfim, a gente vai tentar não correr muito com a apresentação para que vocês possam também, na medida do possível, interagir. De repente, talvez nesse primeiro encontro nosso não haja tanta interação, porque, enfim, vocês ainda vão estar sendo apresentados para o método nosso de trabalho, para todos os dados que a gente quer transmitir para vocês, mas, de qualquer forma, fiquem sempre à vontade para fazerem suas perguntas e suas considerações. A gente espera que, de fato, isso possa ser útil para vocês. Porque, na verdade, a lógica dessa oficina é, de fato, que isso possa ser operacionalizável na vida diária de vocês, nos escritórios, nos estágios públicos, enfim, onde vocês trabalharem, e para o resto da vida de vocês, e também para a vida acadêmica, né, que a gente sabe que a jurisprudência também tem essa importância para a nossa vida acadêmica também. Então, acho que é basicamente isso, Karina, que a gente pode dar largada. Então, coloca na nossa primeira página aí do material. Acho que todo mundo recebeu o material, né? Para vocês verem que a nossa ideia, e eu acho que eu vou começar a falar um pouco sobre isso, a nossa ideia aqui não é... Consegue, Lucas, compartilhar? Não estou conseguindo, isso que eu ia falar agora. Acho que está desativado pelo administrador aqui, é o recado que aparece para mim. Então, peraí. De tela. Pronto, multiple. Acho que agora eu consegui. Acho que Veja agora se foi parece. sim. Foi mal. Enquanto o Lucas está colocando ali, endosso tudo que ele falou, a necessidade de que seja útil isso aqui para vocês, então fiquem à vontade para perguntar. Mais do que isso, assim, vocês têm o Daniel Capec como professor, e o Capec foi um colega meu de curso, né? Enquanto estava fazendo doutorado, ele estava fazendo mestrado. E a gente, volta e meia, já conversou sobre o assunto. Uma vez ele fez uma postagem sobre isso, e eu acho que é sempre bom revisitar. Conhecer coisas desconhecidas, né? Passar a se enturmar, passar a perceber aquela realidade, isso é desconfortável. Não pensem que foi do dia para a noite que eu olhei para esses operadores e isso fez algum sentido para mim. Pelo contrário, por muito tempo, eu trabalhei na FGV, não faz muito tempo, trabalhei em 2017, 2018, e eu me deparei com uma pesquisa lá de elaboração, de mapeamento também de jurisprudência, que havia necessidade de ser feita, e eu não sabia trabalhar bem com os operadores booleanos. Foi aí, nessa época, doutoranda, né, na época, que eu comecei a topar com esse assunto de uma forma muito mais profunda, porque eu instrumentalizava os operadores, mas eu instrumentalizava os operadores muito para outras plataformas acadêmicas, né? JSTOR, ou Highline, ou qualquer outra plataforma que, de fato, utilize operadores booleanos. A gente vai ver o que são operadores booleanos e tudo mais. Mas a gente tem que tentar, tem que forçar. Então, a oficina vai funcionar não só para vocês quebrarem esse primeiro contato, que é muito árido, muitas vezes, né? A gente quer tirar um pouco dessa aridez, mostrar para vocês que é possível. Mas conseguiu, Lucas? Não, né? Consegui. Eu só não botei porque você estava falando. Não, mas pode
pode botar, não tem problema não. Muito mais interessante o material do que minha cara. Enquanto vai aparecendo, eu só queria dizer para vocês o que não é essa oficina. Porque eu acho que deu para vocês entenderem o conteúdo, viu o que a gente vai trabalhar. Mas, assim, eu queria que vocês entendessem o que essa oficina não é. Essa oficina, vocês não vão sair daqui apresentando amanhã mapeamentos infalíveis e certeiros de todos os temas que vocês propuserem estudar. Não funciona assim. Isso não é uma mágica da qual você vai ter a clareza de aplicar efetivamente no seu dia a dia. O que você pretende, o que você vai conseguir aqui é ter um caminho. E um caminho com o qual você vai todo dia, né, na sua rotina, você vai se adaptando, se familiarizando com toda essa rotina e vai fazendo de forma... vai fazendo aos poucos, vai fazendo de forma paulatina, um aprendizado sobre como esses operadores, sobre como ele deve funcionar, como os seus resultados de pesquisa deverão sofrer uma reavaliação em um outro momento, como os seus problemas vão mudando de acordo com o conhecimento que você vai obtendo sobre o tema. Essa oficina também não é um roteiro rápido sobre como aprender algo sobre determinado tema. Desista se você quer facilidade. Isso aqui é exatamente um caminho das pedras para que a gente aprenda ou tente encontrar a profundidade do que a gente precisa encontrar, tá? Por que eu digo isso? A gente vai mostrar para vocês aqui em algum lugar, em algum momento, o produto final que a gente elabora lá para a nossa tomada de decisão, um mapeamento estratégico propriamente dito. Ele toma várias formas de acordo com o nosso dia a dia, tá? De acordo com o que se precisa, de acordo com os lugares, com a empresa, com o escritório de advocacia, enfim. O nosso tem a cara que a gente vai mostrar depois. Mas o que é importante para vocês entenderem disso tudo é que esse mapeamento, muitas vezes o Lucas demora dias não só porque ele precisa entender quais são as decisões que ele quer obter, mas qual é o conteúdo, quais são as palavras-chave, quais são exatamente aquelas circunstâncias que ele tem que delimitar para que a busca dele atenda ao que a gente precisa. Nem sempre assim é fácil. Então, é um estudo, no final das contas, a pesquisa de jurisprudência é um estudo sobre o tema que a gente vai fazendo e, óbvio, esse estudo vai caminhando para entender como a jurisprudência percebe, interpreta, avalia o tema, e isso é uma página de ida e volta. Então, não se sintam chateados se numa primeira busca não vier nada. Se numa primeira busca vocês não entenderem o que está vindo. A gente sempre tem que reavaliar os resultados e ir repensando de acordo com a nossa proposta. Então, pode ir passando, Lucas. A importância, e aí eu vou deixar essa pergunta, qual é a importância de saber utilizar mecanismos de busca com operadores booleanos? Simplesmente hoje, todos os tribunais, hoje todo o sistema do Poder Judiciário usa operadores booleanos praticamente para o seu sistema de busca de jurisprudência, tá? Mas principalmente STJ e STF utilizam esse sistema. Os demais também, mas pode haver, obviamente, de acordo com cada tribunal, uma peculiaridade do sistema que não aceite todos os operadores booleanos que hoje são aceitos na STJ. E a gente vai entender aí no módulo 2, na parte 2 da nossa oficina, o que efetivamente são os operadores booleanos, né? O primeiro bloco que a gente vai inaugurar hoje, talvez a gente acabe até entrando no bloco 2, mas principalmente a ideia é falar do bloco 1, porque utilizar os operadores booleanos, vocês vão ver, quando vocês dominarem, é muito tranquilo de mexer. É muito tranquilo, mas precisa domínio.
O problema é sempre voltar à sua pergunta original. É sempre voltar ao seu problema original quando vocês encontrarem as respostas de jurisprudência com a ajuda dos operadores booleanos. Então, a questão que eu proponho para vocês é como encontrar a pergunta do seu problema. E aí começamos o bloco 1. Vamos lá, Lucas. Pode passar. Como começar a pesquisa, né? Da onde a gente começa? Pode passar. Como eu disse aqui, não tem caminho fácil. A gente precisa sempre ir adaptando a pergunta ao que se pretende encontrar. Muitas vezes, nos seus escritórios, ou nos seus estágios, nos seus futuros trabalhos, vocês vão encontrar advogados que vão falar assim: procura tal assunto. E não te dá mais diretrizes, não te dá mais caminhos, não te dá mais nenhum caminho, nenhuma pista do que seguir. Simplesmente te coloca genericamente diante de uma situação na qual você vai ter que entender todas as circunstâncias que ali estão. Lucas, quer falar um pouco? Assim, de fato, quando a gente começa a qualquer tipo de pesquisa, né, isso vale para a vida de vocês em geral, principalmente para quem for seguir carreira acadêmica, né, a gente tem que ter objetivos, né, a gente tem que ter algumas premissas, alguns pontos de partida, né. Então, essa primeira parte de encontrar a pergunta que você quer fazer, na verdade, significa que para que você seja objetivo na pesquisa, você tem que saber o seu objetivo com a pesquisa. Então, assim, é uma lógica de fato, definir antes de você começar as suas tentativas, porque no fundo, vocês vão perceber que o nosso trabalho de pesquisa de jurisprudência é um grande trabalho empírico de tentativas. Vocês têm que, de fato, delimitar, saber o que vocês querem procurar e ainda, não só o que vocês querem procurar, mas de fato o que vocês querem achar, né? Muitas vezes a gente já começa a pesquisa tendo em mente encontrar alguns resultados que talvez nós saibamos que existam, mas não sabemos aonde eles estão ainda e tudo mais. Então, de fato, assim, qual é a pergunta que eu quero resolver com essa pesquisa? É sempre uma coisa que eu tenho que me perguntar, é sempre uma coisa que eu tenho que avaliar antes de começar o meu trabalho, né? E não sei, acho que a Karina quer continuar agora. Não, continua você. Qualquer coisa Aí, eu vou metendo o meu bedelho aqui. show de bola. Para a gente seguir em frente, nós, na verdade, colocamos aqui algumas perguntas, né? Vamos chamar de perguntas, esses objetivos de pesquisa que costumam ser muito caros ao nosso trabalho, que costumam ser muito comuns e frequentes no nosso trabalho do dia a dia, ou mesmo nas nossas pretensões acadêmicas enquanto pesquisadores também. Aí a gente fez para vocês essa pequena listinha que, na verdade, não segue nenhuma ordem de exaustivo, não tem intenção de exaurir o tema, nem de dizer para vocês quais são todos os métodos de pesquisa ou todos os objetivos de pesquisa possíveis através de buscas de jurisprudência. São só os que a gente trata como mais comuns no nosso dia a dia e que a gente imaginou que talvez fossem ser úteis para vocês também. Primeira lógica é essa lógica de trazer um panorama geral, né? Que basicamente é uma ideia de você tentar entender de forma bem abrangente qual seria o entendimento da jurisprudência brasileira como um todo sobre um determinado tema. E aí, daqui a pouco a gente vai passar para esse lado dos tribunais e tudo mais. O que você está tentando entender com a apreensão de um panorama geral? Eu quero saber o que os tribunais do país, de modo geral, decidem sobre aquela matéria que é objeto da minha pesquisa, né? E aí isso pode ser um panorama geral, que vai te dar talvez um resultado único, né? Os tribunais talvez tenham uma orientação uníssona, ou pelo menos vai te dar alguns vários resultados que contribuem para que você forme seu entendimento sobre aquele tema de maneira ainda assim abrangente. Essa pesquisa de panorama geral a gente costuma fazer de fato para temas que são mais abrangentes, que são mais comuns, porque nesses temas a gente sabe que é mais provável de encontrar orientações mais difundidas nos tribunais brasileiros, mas nada impede que você tente fazer essa pesquisa mais abrangente e mais completa também, sobre qualquer outro tema que seja caro a um caso em que você esteja trabalhando, enfim, a algum caso em que você esteja pesquisando. Então, basicamente, essa é a primeira linha de pesquisa
que costuma ser bastante comum para a gente. Outra linha de pesquisa, outro objetivo de pesquisa é a pesquisa acadêmica, propriamente dita, né? E aí a pesquisa acadêmica, ela costuma ter, como a gente falou, um campo de atuação um pouco mais delimitado. Por quê? Quando você vai fazer um estudo acadêmico, você costuma fixar, antes de buscar os seus resultados, você fixa a metodologia que você vai seguir, você fixa a abrangência do seu trabalho, a abrangência da sua pesquisa. Por exemplo, você limita o objeto da sua pesquisa no tempo, você limita o seu objeto de pesquisa conforme a localidade, ou seja, escolhe os tribunais de determinado estados e outros talvez não, e tudo mais. Ou às vezes você estuda a aplicação de determinado dispositivo legal, isso também pode ser um objeto muito comum de trabalhos acadêmicos. Então, na verdade, a pesquisa acadêmica seria basicamente a pesquisa de jurisprudência aplicada a essas ideias de metodologia acadêmica mesmo. E aí, esses dois últimos objetivos que a gente colocou aí, pesquisa casuística e pesquisa por tribunal, órgão julgador, eles acabam muito que se confundindo na nossa prática, né? Pesquisa casuística, na verdade, assim, nada mais é do que você fazer uma pesquisa de jurisprudência, uma busca de jurisprudência que ela é voltada a solucionar perguntas que surgem com base nas peculiaridades de um caso em que você está trabalhando, ou seja, eu não estou querendo estudar aquele tema em abstrato necessariamente, esse tema não é talvez um objeto de um estudo acadêmico meu, eu tenho um caso que tem certas peculiaridades que eu preciso responder, e são essas peculiaridades que vão condicionar as perguntas que eu preciso fazer nas pesquisas de jurisprudência para tentar encontrar os caminhos que têm sido explorados pelos tribunais para o meu caso. E aí, os casos, né, eles têm suas peculiaridades, como eu falei, e essas peculiaridades também podem envolver a definição, por exemplo, dos órgãos julgadores. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um caso que é tratado em segunda instância pelo TJRJ, é bem provável que me interessem muito mais decisões que mostrem a jurisprudência, o entendimento reiterado do TJRJ sobre aquele tema, do que decisões, talvez, do Tribunal do Rio Grande do Sul. Enfim, porque eu quero saber a orientação do tribunal ou do órgão, né, talvez da Câmara, de uma Câmara específica do TJRJ, ou de um julgador específico que talvez seja o relator responsável por encaminhar o voto condutor do meu recurso, sobre um determinado tema que está contido nas peculiaridades do caso em que eu estou trabalhando. Então, basicamente, foram esses os objetivos de pesquisa principais que a gente rememorou do nosso trabalho e trouxe para vocês de maneira que a gente acha que essas são as principais formas com que a gente costuma buscar respostas na jurisprudência de modo geral. E aí, até para seguir nessa linha, né, até para vocês saberem onde devem procurar as coisas conforme os seus objetivos, o primeiro passo, na verdade, é saber as competências dos tribunais, né? E aqui a gente não está pretendendo dar uma nova aula de processo civil, enfim, quem já estudou isso, que ótimo, talvez tenha melhor compreensão, mas quem ainda não estudou também não se preocupe, porque isso são coisas que a gente vai aprendendo ao longo da faculdade e tudo mais, a gente está tentando fazer isso do modo mais mastigado possível para que mesmo as pessoas em períodos iniciais consigam compreender com facilidade, mas basicamente a gente precisa saber o que cada tribunal julga, né? Quais tipos de matéria, quais tipos de casos que cada tribunal julga, para eu saber em quais tribunais eu preciso procurar as respostas, né? Ou seja, os julgados que vão trazer possíveis respostas às perguntas que eu estou fazendo com a minha pesquisa de jurisprudência. Então, a gente tem aqui alguns dos principais tribunais com que a gente trabalha no dia a dia, né? Basicamente, começando lá pela cereja do bolo, que é o STF, que cuida de matérias de natureza constitucional, né? Ou seja, o STF julga causas que tenham como pano de fundo matérias de natureza constitucional, ofensas ao texto constitucional, e com destaque para essas ações, essas modalidades de processos que a gente colocou aí pelas suas siglas, né? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade,
arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são ações que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade, em que o STF, em linhas gerais, ele analisa a constitucionalidade de atos normativos e até de atos administrativos, por vezes, com base no texto constitucional e em abstrato, né? Além das ações, dos recursos que são julgados pelo STF, os famosos recursos extraordinários, recurso ordinário constitucional, que é algo bem mais raro, e conflitos de competência que envolvam tribunais superiores, porque, como a gente sabe, né, os conflitos de competência, eles são sempre definidos por uma instância acima das instâncias que entram em conflito, né, que discutem se são competentes ou não. Então, o STF, como ele é a instância, digamos assim, a pirâmide, o topo da pirâmide dos nossos tribunais, é ele que define os conflitos de competência entre os tribunais superiores. Ou seja, são essas as matérias que eu vou encontrar no STF, são basicamente essas as ações que eu vou encontrar sendo julgadas pelo STF, todas elas sempre discutindo de algum modo, ou pelo menos pretensamente discutindo matérias de natureza constitucional. Já o STJ discute justamente as matérias de natureza infraconstitucional. Mais precisamente, o STJ discute matérias de natureza infraconstitucional e principalmente matérias de natureza legal, de lei ordinária e tudo mais. O STJ discute, principalmente em seus recursos especiais, que mesmo para quem ainda está entrando na faculdade é uma palavra que vocês já devem ter escutado, violações a leis federais, que são basicamente os atos normativos talvez os mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia, regulando as nossas atividades em sociedade. Então, se a matéria não é de natureza constitucional, mas ela envolve leis federais, é bem possível que ela possa ser julgada em algum momento pelo STJ. E aqui, na nossa apresentação, a gente colocou em destaque essas turmas aqui que compõem as sessões de direito privado, porque são as matérias com as quais a gente trabalha no nosso dia a dia, na verdade, mas o STJ ele é composto de turmas e sessões que cuidam também de matérias de direito público, né, na primeira sessão, na primeira e segunda turmas, e também de turmas que tratam de matéria de direito penal, que é a terceira sessão, na quinta e sexta turma. Lucas, Então, deixa eu aproveitar Oi. muito rapidamente falar de STJ e STF na questão das turmas, porque talvez, assim, só fazendo um alerta, né? Talvez começar as pesquisas, e eu acho que a gente vai acabar falando mais sobre isso, para entender como os recursos que têm natureza vinculante funcionam, né? Como eles são julgados, seja talvez o mais importante para quem de fato quer trabalhar com pesquisa de jurisprudência, precisa trabalhar. Por quê? Porque se você encontra um posicionamento que é vinculante no STJ ou que tem uma força orientadora, eu nem botei meu vídeo, que é uma força orientadora que sobressai as demais, isso ajuda e muito no seu mapeamento. Vou dar um exemplo aqui, tá? É um exemplo que eu e o Lucas a gente colocou aí no final dos estudos, né? Como um caso que a gente vai trabalhar como exercício, que é o conflito de coisas julgadas, né? O conflito de coisas julgadas, ele foi um precedente julgado na Corte Especial. Ele não é vinculante na Corte Especial do STJ. Ele não é vinculante, mas com certeza ele tem um caráter orientador muito forte para os demais tribunais. Então, a forma como ele vai orientar as decisões dos tribunais estaduais, né, dos demais tribunais como um todo, será muito mais forte do que uma decisão individual, dada em um recurso especial que seja individual, né? Numa decisão em recurso individual. Então, entender quais são os casos em que você terá uma decisão vinculante, ele te ajuda muito a sistematizar e organizar a jurisprudência e até mais ainda, né? Ajustar as suas palavras-chave de pergunta, porque muito dos seus problemas já pode estar bem alinhado e bem orientado num dos casos com efeito vinculante, tá?
Acho que era só essa observação, que se a gente tiver que estudar de todos eles, estudem com muito mais rigor, tentem entender com muito mais rigor, principalmente o STJ hoje, da forma como ele tem se construído, como se processam decisões que têm efeito vinculante. Toca aí, Lucas. Exatamente. Mais para frente, né, quando a gente chegar numa parte um pouco mais prática de conhecimento das decisões mesmo, a gente vai detalhar toda essa ideia de um sistema de precedentes que a gente tem, que é exatamente isso que a Karina falou, né? A gente tem no Brasil tribunais superiores e o STF, que são, de fato, os guias para a interpretação dada pelos demais tribunais sobre as nossas leis, né? Como eu falei para vocês, o STF é o guardião da Constituição, é o tribunal responsável por da interpretação das matérias de natureza constitucional, ou pelo menos quando ele é suscitado, quando ele é trazido para discussão, é ele que dá a última palavra em matérias de natureza constitucional, e os demais tribunais, até o próprio STJ, têm que seguir essa orientação. E a coisa não é muito diferente, né, transpondo a lógica para o STJ, que também é quem dá, em tese, a última palavra sobre matérias de natureza infraconstitucional e tem também seus precedentes vinculantes que condicionam a atuação dos demais tribunais, ou pelo menos deveriam condicionar, e a gente vai ver também que existem ferramentas para isso, né, para que esses precedentes sejam observados e tudo mais. Além desses dois tribunais, que, como a Karina falou, são de fato os mais importantes, não só porque eles servem de guia para os outros, né, e por terem precedentes qualificados, que a gente chama, que servem de vinculação para os demais tribunais, também por terem as melhores ferramentas de pesquisa de jurisprudência. Isso a gente vai mostrar para vocês mais à frente com calma. Além desses tribunais, a gente tem, na esfera federal, os chamados TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais. Eles são divididos por regiões que não coincidem nem com as configurações dos estados, nem com as configurações das regiões geográficas, né, as geopolíticas do nosso país. Então, é preciso olhar cada um dos TRFs para ver quais estados que ele abrange. No nosso caso, por exemplo, a gente está no TRF2, né, o TRF da segunda região, que abrange o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Mas os TRFs e a Justiça Federal, em modo geral, eles julgam casos de interesse direto da União, de suas empresas públicas ou autarquias, aqui incluídas, né, todas as agências reguladoras e outros entes públicos, como, por exemplo, até universidades federais e tudo mais. Além de algumas outras hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição, que traz algumas competências da Justiça Federal e, por conseguinte, também do TRF. Descendo aqui, a gente coloca também aqui mais por uma menção a Justiça do Trabalho, que é composta, obviamente, não só pelos juízes do trabalho de primeira instância, pelos tribunais regionais do trabalho e também pelo TST, e que julgam essas demandas que são demandas que discutem relações jurídicas oriundas de relação de trabalho em geral, relação de emprego, e outras matérias previstas que também são correlatas às relações de trabalho de alguma forma, no artigo 114 da Constituição. A gente coloca essa referência aqui mais para caso vocês queiram depois olhar na própria Constituição, onde prevê a competência da Justiça do Trabalho. Além disso, os tribunais de justiça estaduais, que basicamente têm a competência residual nessas matérias aqui, né? Ou seja, é meio que o que sobra para eles e acaba sobrando a maior parte das coisas, né? Tanto porque eles julgam, né? Eles não têm essa diferenciação de matérias constitucionais e matérias infraconstitucionais, e tem a sua organização interna, a organização interna das varas, das câmaras, das turmas dos tribunais, né? As varas, basicamente, são os órgãos julgadores de primeira instância, as turmas e câmaras, a depender a nomenclatura vai variar conforme o tribunal, são os órgãos julgadores de segunda instância, e alguns outros órgãos internos que variam de tribunal para tribunal também essa nomenclatura. E aqui, ainda na esfera federal, né, aliás, passando para a esfera federal, a gente tem, aliás, não só na esfera federal, desculpa, a gente tem as turmas recursais, que são basicamente as segundas instâncias dos juizados, né, tanto dos juizados especiais cíveis, quanto dos juizados especiais federais, aqui também incluídos os juizados especiais criminais.
mas a gente está tentando ater as nossas pesquisas aqui a matérias cíveis. Então, basicamente, as turmas recursais, elas também são objeto do nosso estudo, elas também produzem jurisprudência, e elas são disciplinadas por essas leis aqui que eu coloquei para vocês no material. E, enfim, basicamente esse foi um panorama só para a gente saber a diferenciação das esferas de competência, que são basicamente os locais, né, dos tribunais em que a gente vai buscar, onde a gente vai fazer as nossas perguntas. Vou seguir aqui em frente. Karina, quer Pode ir. falar? Não, pode ir tocando. Então, partindo dessas premissas de que a gente já fixou que é preciso ter em mente os nossos objetivos de pesquisa e também de saber a competência dos tribunais, de onde a gente quer que venham as nossas respostas, a gente vai agora passar para as ferramentas de pesquisa que a gente pode usar para formular essas perguntas e tentar obter as nossas respostas. E aí, né, o grande carro-chefe, a gente colocou basicamente numa ordem de prioridade mesmo, né? São os softwares de pesquisa dos tribunais. Os próprios sites dos tribunais são o nosso carro-chefe, mas até antes de partir para eles, como a gente vai gastar um bom tempo neles, a gente vai começar por esse segundo aqui, que é a jurisprudência unificada do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal, que é basicamente um órgão deliberativo e também normativo da Justiça Federal como um todo, é um órgão nacional. Além dessas ferramentas de pesquisa, a gente tem também o que a gente chamou, né, e aí, enfim, essa foi uma nomenclatura que a gente achou legal usar aqui, de buscadores jurídicos, que é o famoso Jus Brasil, é o não tão famoso Digesto, que são aqueles sites de pesquisa jurídica que a gente encontra fácil acesso aí na internet, que servem, dentre outras coisas, para pesquisa de jurisprudência. E, finalmente, os operadores de busca genéricos, né, o famoso Google, Yahoo, Bing e outros sites de pesquisa que a gente encontra mais fácil acesso ainda. Eu vou fazer só uma observação, Lucas, ainda nesse slide, assim, gente. São 4 fontes, né, que a gente pode trabalhar, são ótimas fontes no final das contas, mas só para deixar isso tudo muito claro, quando for fazer busca de jurisprudência, precisamos nos ater principalmente às fontes primárias, assim. Aqui nesse quadro a gente tem ferramentas que vão para uma fonte primária e ferramentas que vão para a fonte secundária. O que isso quer dizer? Tanto os softwares de pesquisa nos próprios tribunais, como a jurisprudência unificada, a gente pode considerar que são fontes primárias, porque o repositório de decisões vem do próprio ente, da própria entidade. Então, não triangulariza a informação provém das próprias instituições. Então, por isso que a gente chama de fonte primária. É sempre muito, ou primária, ou originária, enfim. É sempre necessário que todo estudo se paute em fontes primárias. Quando é que a gente usa as fontes secundárias? Quando a gente não tem a mínima noção do que a gente está procurando, por exemplo. Muitas vezes a gente recebe uma bomba de uma decisão, de uma informação que a gente precisa pesquisar. Posso dar um tema aqui? A gente estava discutindo essa semana sobre paternidade socioafetiva. E a gente não sabia, eu, na verdade, não posso falar isso com o Lucas é mestrando de civil, o Lucas sabe tudo de civil, mas eu, Karina, do direito público, eu não sabia como o tema estava no STF. Eu não sabia exatamente em quais discussões o STF já tinha trazido a temática paternalidade. Ai, meu Deus. É isso mesmo, né? Paternidade socioafetiva. Paternidade socioafetiva, porque eu estou tentando lembrar de paternalismo libertário aqui, que é meu trabalho. Paternidade socioafetiva. Então, se eu, Karina, não sei nem por onde começar sobre o assunto, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar aqui nos buscadores genéricos, pode ser, para eu tentar entender melhor o que o tema, o que o pessoal tem falado, para poder compreender o tema como um todo.
Eu posso também falar assim, não, esse tema é muito fácil, eu entendo, eu sei o que é uma paternidade socioafetiva. Eu posso ir direto num buscador, num buscador jurídico, porque eu quero só entender a extensão da pesquisa que eu tenho que fazer. Mas a sua pesquisa final não pode se pautar nos dois últimos, porque eles são totalmente secundários. Você tem que, no final do dia, buscar finalizar o seu estudo pautado com os critérios e os resultados dos softwares de pesquisa dos sites dos tribunais. E, obviamente, o CJF, como é uma jurisprudência unificada, o Lucas vai falar disso daqui a pouco, você vai ter quase nenhum trabalho, só o trabalho mesmo de identificar o tema que já está lá estudado, né? Lucas, então toca aí. Começando, então, pelo CJF, Jurisprudência Unificada, é bem fácil de encontrar, a gente até acabou nem colocando o link aqui, mas se vocês jogarem no Google Jurisprudência Unificada, CJF, já vai abrir o link da plataforma. Como está escrito aí, né, é um mecanismo do próprio Conselho da Justiça Federal, e aí a graça dele é que ele traz em um só lugar todo um repositório de jurisprudência a nível federal. Ou seja, ele congrega nessa plataforma julgados do STF, do STJ, das turmas nacionais de uniformização, que eu já vou explicar para vocês de modo bem breve o que são, dos TRFs e das turmas de cursais dos juizados especiais federais. Lembrando que, como ele é uma plataforma do Conselho de Justiça Federal, é uma plataforma de tribunais de nível federal. Ou seja, eu consigo achar tanto julgados do STF, consigo achar tanto julgados do STJ, quanto julgados de algum TRF específico que eu esteja procurando, ou até das turmas recursais de juizados especiais federais. E aí, explicando aqui para quem talvez nunca tenha visto esse nome, enfim, é uma coisa que a gente não esbarra tanto, a Turma Nacional de Uniformização, na verdade, nada mais é do que um órgão que uniformiza a interpretação de leis federais, né? Ela está muito ligada à dinâmica, ela está essencialmente ligada à dinâmica das turmas recursais dos juizados especiais federais, né? A gente sabe que os juizados especiais federais, eles têm uma competência absoluta, né? Eles têm uma competência definida em lei que é muito estrita, conforme os valores das causas e tudo mais, e que para você levar esses casos de juizados especiais federais para os tribunais superiores, mesmo que haja violações de lei federal, que seria um caso de levar o caso para o STJ, isso é muito complicado, né? O STJ já pacificou o entendimento de que o recurso especial não é cabível contra decisões das turmas recursais. Então, essas turmas nacionais de uniformização, elas servem para sempre tentar uniformizar o entendimento dado pelas turmas recursais dos juizados federais quanto a temas relevantes, temas que já tenham sido objeto de súmula do STJ, temas que já tenham sido objeto de jurisprudência consolidada do STJ, ou temas que já tenham sido analisados pelas próprias turmas nacionais de uniformização. E aí, em cada um dos tribunais regionais federais, né, existem turmas regionais de uniformização que também fazem esse papel dentro da dinâmica das turmas recursais, ou seja, existem turmas regionais de uniformização que uniformizam o entendimento da aplicação das leis quando há divergências entre as próprias turmas recursais daquele tribunal. Ou seja, se a primeira turma recursal do Tribunal Regional Federal da segunda região, daqui do Rio de Janeiro, tem um entendimento e eu vou depois, tenho o meu caso julgado pela segunda turma recursal e entende de modo divergente, eu posso pedir para que a turma regional de uniformização aqui do TRF2 dê um entendimento que ela considere correto para aquele caso, interpretando leis federais, sempre com base em súmulas do STJ, em jurisprudência dominante do STJ ou das próprias turmas de uniformização. E aí isso segue muito aquela lógica que a gente falou, de precedentes que são vinculantes, de uma hierarquia entre os precedentes nesse sistema de precedentes qualificados, porque o parâmetro da turma de uniformização regional e da turma nacional de uniformização vai ser sempre um precedente qualificado que tenha sido firmado anteriormente, né? E tudo isso é o que a gente pode encontrar na busca da jurisprudência unificada, para vocês verem então que as matérias dela, que as matérias dos julgados que a gente pode encontrar por lá, apesar de estarem restritas a esse âmbito federal, na verdade elas contemplam tudo que a gente pode ver nesse âmbito federal. E aí,
além da abrangência da busca, que é justamente essa, ela tem diversos operadores de pesquisa avançada que nem sempre estão disponíveis nos próprios softwares de cada um desses tribunais que ela contempla. Por exemplo, o software de pesquisa aqui do próprio TRF2, ele não é tão legal assim. Ele até tem alguns operadores de pesquisa avançada, que a gente vai, repito sempre, mostrar para vocês mais à frente, mas os operadores da jurisprudência unificada, eles são ainda melhores. Eles são muito parecidos, por exemplo, com os operadores do STJ. Então, é legal porque você não perde a credibilidade de ser uma fonte oficial, como a Karina falou, é um repositório que é oriundo do próprio Poder Judiciário, e ao mesmo tempo você também não perde uma pesquisa mais acurada com diversos operadores booleanos que às vezes não estão presentes nem nos próprios softwares de alguns tribunais contemplados pela ferramenta. E aí, chegando nos nossos queridinhos, que são basicamente os que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Os softwares dos tribunais. A gente separou em algumas partes para tentar mostrar toda essa lógica da importância dos softwares dos tribunais, que a Karina quer Lucas, falar um pouco. Oi. antes, não, na verdade, o Tiago perguntou aqui no nosso chat se Poxa, é não vi. algo parecido, acredito que ele está se referindo ao repositório lá da CJF, do CJF, há algo parecido com TNU, mas eu acho que é TCU, né? Eu não entendi, com a TNU no âmbito dos juizados especiais cíveis ou é o STJ mesmo? Não Deixa eu entendi. ver se eu consigo achar a pergunta aqui. Eu não... Ah, pode. A pergunta que você vai achar sempre no chat, tá vendo aqui embaixo na. Oh, meu Deus, na nossa linha aqui de comando, tem aqui chat. Quando Quando você. eu estou compartilhando a tela, para mim não aparece. Ah, entendi. Então, É. Tiago, tá. Tem a Turma Nacional de Uniformização. Tá, perdão. De unificação, acho que é esse o nome, sim. Aqui. isso, TNU é a Turma Nacional de Uniformização. Isso. Então, ele está perguntando se Era há essa a algo pergunta? parecido com a TNU no âmbito dos juizados especiais cíveis. Boa pergunta. O Até TCU onde tem um. eu... Antes que o Lucas responda, Manuela, verdade, eu ia responder TCU, porque eu estou muito enviesada para TCU. Então, o TCU ele tem um repositório próprio. O TCU, inclusive, é horroroso em pesquisa de jurisprudência, cooperadores booleanos. É horroroso, você não consegue encontrar muitas coisas ali. Ainda, graças a Deus, eu não preciso trabalhar diretamente com o TCU nesse sentido, mas é horroroso, porra. Mas no TCU tem um repositório exatamente muito parecido com com o CJF, tá? Então, só queria fazer o É, comentário aqui. uhum. Não, respondendo a pergunta, não tem. O que acontece? Nos juizados especiais cíveis, acho até que estava com uma proposta de criarem essa turma nacional também para os juizados especiais cíveis, salvo engano. Isso. Mas o que existe é, como eu falei para vocês, turmas estaduais de uniformização, né? Como a gente tem nos TRFs, as turmas regionais de uniformização, de interpretação de lei para casos das turmas recursais dos juizados especiais federais, nos juizados especiais cíveis, a nível estadual, a gente tem também turmas estaduais de uniformização que seguem essa mesma lógica, né? É, lembrando assim que sempre, né, esse é um remédio, basicamente, que o ordenamento tem para o não cabimento de recurso especial para levar essas matérias para o STJ. Né? Então, a nacional não existe, até porque não segue essa mesma lógica de federalização, mas cada um dos tribunais tem suas turmas estaduais de uniformização para tentarem dar uma uniformidade para os entendimentos das turmas recursais dos juizados especiais cíveis. Seguindo em frente, e aí chegando nos softwares dos tribunais, a gente começa aqui falando dos carros-chefes do que a gente tem de material, de produto, né? De resultado em pesquisa de jurisprudência, que são as súmulas e os enunciados, que são feitos, editados pelos próprios tribunais para servirem de espelho, de informativo dos seus entendimentos. E até por isso eles quase sempre aparecem em lugares. O site da STJ já aparece no lugar destacado, se você abrir a parte de pesquisa de jurisprudência.
do STJ fica mais destacado ainda, essa parte contém as súmulas dos tribunais, né? E, principalmente, quando a gente está tratando, como a Karina já adiantou para a gente, de súmulas do STF e do STJ, a gente vai estar olhando sempre para algo que foi editado por esses tribunais, que estão no topo da hierarquia, para servir de guia e vincular os demais tribunais, né? O STF tem, inclusive, o que a gente chama de súmula vinculante, que, como o nome diz, ela é feita justamente para vincular os julgamentos dos demais tribunais, né? E, além disso, né, como a gente falou para vocês, basicamente todos os tribunais brasileiros, sejam elas melhores ou piores, eles possuem ferramentas de pesquisa livre e pesquisa avançada de jurisprudência, né? Além dessas ferramentas que são comuns, que são nada mais do que a gente já falou para vocês, o mecanismo de busca booleanos, o STF e o STJ possuem algumas coisas interessantes, que são as chamadas pesquisas prontas, que são julgados selecionados pelos próprios servidores do tribunal, pelos próprios técnicos do tribunal, sobre diversos assuntos. E aí, vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês como isso fica exposto no próprio site do STJ. Não sei se está aparecendo para vocês? Tá. Tá, show. Aqui, o STJ, quando você abre a aba de jurisprudência dele, né, ele te dá algumas opções. Jurisprudência do STJ, que nada mais é do que a própria pesquisa livre, a pesquisa avançada que a gente já falou. E essa segunda parte aqui é justamente pesquisa pronta, que é essa parte que eu abri para vocês, né? O resultado em tempo real de pesquisa feita pela Secretaria de Jurisprudência sobre determinados temas jurídicos que são organizados aqui por área, né? E aí, em cada uma dessas áreas, vocês vão ver, na verdade, diversas pesquisas de jurisprudência, ou seja, reuniões de precedentes do próprio STJ que já foram feitas pelo STJ por temas que eles consideraram interessantes para estarem aqui, né? Eles são sempre divididos por ramos e tudo mais. E quando você clica nessas pesquisas prontas, na verdade, o que abre é como se você tivesse feito uma pesquisa de jurisprudência no STJ. Ele abre todos os julgados que apareceriam sobre aquela matéria, né? Assim que ele quiser. Nesse caso aqui, na verdade, eu nem olhei em qual que eu cliquei. Ação de revisão de alimentos, efeito da sentença em revisão de alimentos. Esse aqui eu abri por predileção casos de direito civil, né? E aí ele é sempre bem divididinho aqui por temas, mesmo dentro dos ramos de direito, ele é bem compartimentado e bastante interessante. Vale a pena, principalmente para temas em que vocês tenham, como a Karina falou, às vezes a gente recebe algumas informações um pouco desconexas sobre os objetos das nossas pesquisas e a gente não sabe muito bem por onde começar. Se você não sabe muito bem por onde começar, de repente vale muito a pena abrir aqui a pesquisa pronta do STJ, tentar procurar para ver se aquele tema que você está pesquisando não apareceu aqui em alguma pesquisa pronta do STJ. Além disso, o STJ tem um outro material que também é bem interessante e que se assemelha um pouco à pesquisa pronta, mas é talvez ainda mais detalhado, que é a jurisprudência em teses, que é um outro produto feito pelo próprio STJ, que também é separadinho aqui por ramo do direito e por edições. Cada uma das edições de jurisprudência em teses trata de um tema específico. Por exemplo, as 3 últimas edições feitas pelo STJ foram sobre gratuidade de justiça, né? E, ou seja, basicamente, o STJ reúne julgados sobre determinado tema e separa esses julgados por teses que foram formadas ao longo da jurisprudência do tribunal, pela jurisprudência mais recente do tribunal, sobre aquele tema. Ele bota aqui o tema e aí ele coloca para a gente sempre a conclusão, né? O resultado, a tese que foi firmada pelo tribunal é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefícios de gratuidade de justiça. E aí embaixo ele coloca os julgados que que foram usados para formar essa tese, que refletem essa tese e foram reunidos pelos servidores do tribunal para trazer aqui para a gente esse material. Também é um material bem interessante para quando você quer se familiarizar sobre o entendimento do STJ sobre um tema mais amplo, por exemplo, plano de saúde,
por exemplo, direitos da personalidade, enfim, sempre vai trazer alguns julgados interessantes do STJ, são sempre decisões reiteradas, ou seja, cada uma dessas teses que aparece aqui, elas foram, como vocês podem ver, exaradas pelo STJ em várias decisões, nunca é uma decisão isolada. Esses dois produtos são bem interessantes para a gente começar pesquisas que possam se mostrar difíceis, porque eles mostram o entendimento do tribunal já mastigado pelo próprio tribunal. E aí, como a gente falou já adiantando lá no início, a gente tem os chamados precedentes qualificados, né, que são julgados dos tribunais superiores, basicamente aqui no nosso caso do STF e do STJ, que têm força vinculante e que são, por isso, julgados ainda mais relevantes feitos por essas cortes, né? A gente tem os chamados acórdãos de recursos repetitivos, que basicamente, né, em linhas gerais, são julgados do STF e do STJ sobre uma determinada questão de direito que se repete em vários casos, que tem que a gente chama de multiplicidade ou que tenha volume, né? Ou seja, algo que acaba assumindo alguma relevância por se repetir em vários casos, e aí o STJ ou o STF decide reunir aquilo para fixar uma tese jurídica sobre aquela questão, e essa tese jurídica será aplicada a casos semelhantes. Por exemplo, um repetitivo que está em julgamento do STJ é sobre a legitimidade de pessoas que não são associadas a uma determinada associação, a uma determinada entidade coletiva, para executarem uma sentença em ação civil pública que foi ajuizada por essa entidade coletiva, ou seja, a, a associação A vai lá e ajuiza uma ACP, né, uma ação civil pública, e obtém uma sentença favorável. Eu que não sou associado daquela associação, eu, a princípio, talvez não tivesse legitimidade ativa para ir lá e executar aquela sentença a meu favor. Mas o STJ está decidindo se, de fato, é assim mesmo ou se eu, eventualmente, poderia ter legitimidade para executar essa sentença. E aí, a tese que o STJ fixar sobre essa questão jurídica, como a gente percebe, é uma questão jurídica em abstrato, ela vai ser aplicada de modo vinculante para decidir os casos que envolvam aquela discussão, né? É uma lógica muito parecida para os incidentes de assunção de competência, né? Todos eles são mecanismos previstos para esses processos que assumem relevância, né? E para os incidentes de resolução de demandas repetitivas, que, para traçar um paralelo pouco técnico, né, fazem, às vezes, dos recursos repetitivos, só que, ao invés de serem nos tribunais superiores, no STJ e no STF, eles têm lugar nos próprios tribunais estaduais, né? Por exemplo, o TJRJ fazia um IRDR que a gente chama sobre algum tema que se repita muito nos casos do TJRJ. Então, todos esses precedentes qualificados, eles têm uma grande relevância. Por exemplo, o próprio CPC traz diversas hipóteses em que esses precedentes qualificados eles podem ser aplicados e acabam sendo relevantes para a gente. Uma dessas hipóteses, por exemplo, é para tutela de evidência, ou seja, quando eu alego algo baseado, quando eu trago uma tese que baseia o meu pedido de tutela de evidência que está ancorado em algum desses precedentes qualificados, eu já não preciso mais comprovar as minhas alegações de fato com outros substratos jurídicos. Eu alego uma coisa e essa alegação tem fundo num precedente qualificado de recurso repetitivo, é bem provável que a minha tutela de evidência seja de fato concedida. Outra coisa, por exemplo, se alguém decide ajuizar uma ação e o pedido dessa ação, na verdade, ele é frontalmente oposto a um entendimento firmado pelo STJ num julgamento de recurso repetitivo ou firmado pelo tribunal local num incidente de demandas repetitivas, essa demanda, esse pedido, ele poderá ser julgado improcedente de forma liminar, né, sem mesmo ser necessária a contestação pela outra parte. Ou seja, se eu ajuizo, se eu trago na minha petição inicial um pedido que é frontalmente contrário
há um entendimento firmado pela STJ em recursos repetitivos, eu corro o risco de perder logo liminarmente a minha ação. Essa é basicamente a importância dos precedentes qualificados, porque como a gente percebe, né, é um precedente que talvez tenha sido firmado lá pela STJ, num recurso repetitivo, por exemplo, mas ele vai ser importante para o juiz de primeiro grau, que vai ser responsável por analisar aquele pedido, né, na primeira instância e ver se, de repente, ele contraria um entendimento firmado em recurso repetitivo, e aí esse juiz de primeiro grau vai aplicar o acórdão do STJ para julgar esse pedido improcedente de forma liminar. E aí, passando para os buscadores jurídicos, não sei se a Karina quer dar alguma palavrinha, antes da gente chegar nesse outro ponto. Não, acho tranquilo. Pode passar. Tá esgotando os temas e muito melhor do que eu. Imagina. Basicamente, né, revisitando, assim, a gente recomenda que a prioridade seja dada aos softwares dos tribunais, né? Não só por serem as fontes oficiais, as fontes primárias, como a Karina mesmo falou, mas porque eles costumam, de fato, ser mais precisos na nossa procura, né? Assim, principalmente quando você está querendo uma pesquisa casuística, uma pesquisa mais fechada, é muito mais inteligente você ir direto no tribunal de onde você quer obter essas respostas. Mas quando isso não é possível, nem sempre isso é possível, como a gente falou aqui, nosso trabalho é um grande método de tentativa e erro sobre perguntas cujas respostas a gente não sabe quais são, ou pelo menos não sabe onde estão. Pode ser que nem sempre os softwares dos tribunais deem conta do trabalho que a gente está querendo fazer. Então, subsidiariamente, esses sites de busca podem ser utilizados. E aí, assim, eu imagino que num dado momento da vida, até agora, vocês já devam ter ouvido essa palavrinha, Jus Brasil, que é um site de pesquisa jurídica e tudo mais. Ele traz, além de pesquisa de jurisprudência, ele traz alguns artigos acadêmicos e tudo mais. É uma plataforma bastante ampla de conteúdo jurídico e tudo mais. Só que, se vocês abrirem depois a própria plataforma de pesquisa do Jus Brasil, vocês vão ver que, de fato, vocês conseguem pesquisar em todos os tribunais do país ao mesmo tempo, né? E aí inclui-se também algumas coisas que a gente nem colocou no nosso trabalho aqui, como, por exemplo, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. O Jus Brasil, ele basicamente ele te dá acesso a todos esses tribunais. Só que que você acaba ganhando em abrangência, você perde muito em precisão, né? O Jus Brasil, por exemplo, ele tem pouquíssimos operadores booleanos, ele não tem quase nenhum. É o que a gente vai mostrar que são aqueles operadores que ajudam a gente a fazer a nossa pesquisa de forma mais precisa. A ferramenta de busca dele, ele é praticamente um Google, da forma que a gente conhece, puro e simples jurídico. Só que isso também tem as suas vantagens, como a gente falou, né? A abrangência dele, por exemplo, por ele trazer na sua plataforma todos os tribunais do país, ele é muito interessante quando a gente quer fazer uma busca de panorama geral da jurisprudência sobre um tópico. É óbvio que, assim, algumas vezes você vai querer fazer essa busca de panorama geral, vai começar pelo Jus Brasil e vai ver que é inviável você olhar de uma vez só todos os, sei lá, trocentos mil precedentes que talvez ele mostre para você na sua primeira pesquisa. Então, talvez ele traga para você um número exorbitante de precedentes que você não vai conseguir nem lidar. Mas pode ser interessante para a apreensão desse panorama geral, porque, como eu falei, ele te dá uma amplitude bem legal nos tribunais. E, além disso, né, quando a gente tem, infelizmente, alguns softwares de tribunais que são ruins, né? A gente tem muitos tribunais que têm mecanismos de pesquisa muito defasados. Muito, muito mesmo. Até há pouco tempo, eu bem me lembro, assim, eu brigava muito com o mecanismo de busca do Tribunal do Pará. Eu espero que eles tenham melhorado, porque eu já nem olho mais, já vou direto no Jus Brasil quando eu preciso buscar algo do Pará, porque era muito ruim o mecanismo de pesquisa de lá, então não tinha como, né? A Karina apareceu ali, deve estar querendo Não, contar algum relato pessoal. não, na verdade, assim, gente, eu tô tirando o vídeo porque eu não sei se a internet de todo mundo tá ok, a gente tá passando slide, né? Então eu não quero sobrecarregar. Como o Lucas está falando Uhum. mais, eu tô tirando o meu vídeo. Mas é o que a gente acabou de falar de TCU, né? No final das contas também, o TCU melhorou Exatamente. bastante, assim, eu acho que já melhorou infinitamente. E o TCU tem uma peculiaridade, além do repositório dele, tem os informativos, que também ajudam muito a você entender a jurisprudência, enfim.
Mas o que a gente está mostrando, assim, eu acho que uma das questões da nossa chamada é que a gente tem que aprender a criticar também, né? A gente tem que aprender a criticar um pouco esses sistemas de busca. E vocês vão aprendendo isso no passar de conhecer os tribunais. Eu só me lembro do TCU ser muito ruim porque eu sabia da existência de determinado acórdão naquele sentido e mesmo Eu não fazendo a achava. busca eu não achava. Então, isso que é interessante. Você vai, inclusive, apreendendo os operadores, vai aprendendo como o sistema lê a sua informação, que isso que é o importante, e vai se formando uma massa crítica para você entender. Então, é até algo que eu coloquei na chamada quando eu fiz o post, foi que em algum momento e alguns segmentos de startups prometem para a gente uma inteligência artificial que vai acabar muito com o nosso trabalho de buscar jurisprudência, de entender a base da várias questões, né? Assim, você vai agora vai ser muito mais fácil você entender qual é o posicionamento do judiciário nesse tema, naquele outro. Só não se esqueçam, eu acho que essa é uma reflexão que a gente deveria ter colocado no início e a gente acabou esquecendo, é que o curso é para formar também uma massa crítica em vocês, de terem a preocupação de irem numa base originária, numa base primária, para justamente a gente não ficar subjugado a um entendimento de uma inteligência artificial ou de qualquer outro mecanismo ou software que dê uma resposta pronta, que muitas vezes é muito prática, seria ótima, mas que nem sempre pode ser confiável, né? Então, a ideia de vocês aprenderem esses operadores e aprenderem todo o sistema de como a gente tem feito é algo que nos preocupa muito no nosso dia a dia, é não estarmos subjugados a entendimentos de outros sobre o que determinado tribunal ou qual é o entendimento do judiciário como um todo em algum assunto, em determinado assunto. Tá? Então, aproveitei o gancho aí e acabei fazendo esse disclaimer da necessidade da gente aprender a criticar, né? Com certeza, com certeza. A gente vai mandar um ofício para o TJ parar. Eu até abri aqui, eu vou botar para vocês. Assim, ele agora até tem vários filtros, né? Depois eu vou fazer uma diferenciação sobre o que a gente chamou de operadores de pesquisa e de filtros. Ele, na verdade, não tem nenhum operador de pesquisa aqui. Tá? É uma pesquisa livre como uma pesquisa do Google. Essa plataforma até está diferente da que eu lembrava, ela está até mais bonitinha. Mas ele agora, pelo menos, ainda tem alguns filtros aqui de tipo de decisão, de órgão julgador. Mas se você olhar, se você abrir, por exemplo, a plataforma do STJ, que a gente vai me evidenciar para vocês depois, mas por enquanto, só para título ilustrativo, olha como ele já coloca aqui em destaque os operadores que a gente pode usar na nossa pesquisa e ele explica bonitinho para mim o que é cada um deles, né? Enfim, além dos filtros que ele também tem aqui, que a gente vai também trazer para vocês de forma mais detalhada. Mas, em síntese, né, isso é só para mostrar que alguns tribunais são melhores do que outros nessas ferramentas de pesquisa e que nem sempre a gente vai conseguir usá-las apenas como uma fonte primária principal. A gente, às vezes, vai ter que apelar para fontes secundárias, né? Isso que a Karina falou de ter sempre uma disposição crítica para os resultados que a gente vai encontrando é muito importante. Porque, por exemplo, só retornando rapidinho aqui, a gente pode encontrar nos produtos do STJ que eu falei para vocês, de jurisprudência em teses, de súmulas, coisas que talvez estejam defasadas, né? Então, eu posso encontrar um produto de jurisprudência em teses do STJ que talvez seja, sei lá, de 5 anos atrás e que talvez essa jurisprudência, esse entendimento consolidado do tribunal já tenha sido alterado e agora tenha se consolidado anos depois um entendimento contrário no tribunal. Então, é sempre bom também ter esse senso crítico de prestar bastante atenção nos produtos que vocês estão analisando, nos resultados que vocês estão analisando, com data, com órgão julgador que vocês estão analisando, enfim. Nem sempre o só fato de vocês encontrarem um produto do STJ ou do STF que reflita uma resposta para o que vocês estavam procurando, significa que aquela resposta ainda seja aplicável, ainda seja válida
é sempre bom, de fato, ter esse senso crítico, né? A gente não pode esquecer que a gente está fazendo um trabalho de pesquisa, né? Que, em certa medida, não deixa de ser um trabalho crítico, um trabalho de apreensão e tratamento de informação. A gente vai se deparar com diversas informações e vai ter que depois filtrar o que tem ali que de fato é interessante, que de fato responde ou não a nossa pergunta, né? Ou que talvez já tenha respondido a nossa pergunta no passado, mas que não responda mais, né? Então a gente tem sempre que tomar esses cuidados com o que a gente vai encontrar nos nossos resultados. Então, aqui nos buscadores jurídicos, como eu falei para vocês, eles têm a vantagem da abrangência e de servir também para os casos em que os mecanismos oficiais dos tribunais forem ineficientes ou de difícil operacionalização por todos nós. E aí, partindo talvez para a nossa última bala, os buscadores Lucas, genéricos. peraí, Oi? um segundo. Que a Ana fez uma pergunta aqui, professores. Ainda Desculpa. sobre a jurisprudência unificada, nada, que isso? Ainda sobre a jurisprudência unificada, não entendi muito bem a uniformização quando há divergência entre as decisões. Tá. Então, o que acontece? É uma parte mais complicada mesmo, porque tem muito a ver com a estrutura dos tribunais, enfim, estou tentando não entrar muito nesse mérito, porque de fato é algo complicado, né? Se a gente for pensar na estrutura dos juizados, a gente tem uma primeira instância, que é o juiz responsável pelo juizado especial federal ou pelo juizado especial civil no âmbito estadual. E aí, como órgão de segunda instância dos juizados especiais federais ou estaduais, federais ou cíveis, né? A gente tem as turmas recursais que julgam os recursos contra as sentenças desses juízes de primeira instância. E aí, ainda no âmbito dessas turmas recursais, no âmbito dos juizados também, a gente tem as turmas de uniformização, que são órgãos, né, que se sobrepõem na hierarquia às próprias turmas recursais e que buscam uniformizar o entendimento que é dado à interpretação de leis federais naquele âmbito de um tribunal. Porque a gente não pode esquecer que as turmas recursais, embora elas não sejam câmaras julgadoras de um tribunal de justiça, elas estão inseridas dentro de uma estrutura do Tribunal de Justiça. Então, assim, as turmas recursais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em tese, a lógica do sistema de precedentes é que elas não tenham divergências entre si. É que, firmados precedentes qualificados em cima pelo STJ, pelo STF, por tribunais de hierarquia superior, esses precedentes deveriam receber uma interpretação uniforme das demais turmas. Quando isso não acontece, que eu tenho, como eu falei para vocês, uma divergência entre a primeira turma recursal aqui do TJ do Rio de Janeiro e a segunda turma recursal do TJ do Rio de Janeiro sobre uma mesma questão envolvendo a aplicação de uma determinada lei federal, eu posso fazer um pedido de uniformização de interpretação de lei a uma outra turma, que é chamada Turma Estadual de Uniformização, não me engano aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até mais de uma, que é responsável por uniformizar a aplicação da lei quando há divergências entre acórdãos dessas turmas recursais. Ou seja, houve um caso julgado no passado, né, por uma turma recursal, e hoje houve um caso julgado por uma outra turma recursal e houve divergência entre essas turmas, né? Eu posso suscitar esse pedido de uniformização para que seja dada uma interpretação para dirimir aquela divergência. E essa turma estadual de uniformização, ou regional, se for o caso de um juizado especial federal, de uma turma recursal de juizado especial federal, essa turma de uniformização vai dizer qual é a solução correta para a hipótese. É, de fato, um pouquinho complicado, porque tem toda essa lógica dos juizados e das turmas recursais estarem, ao mesmo tempo, apartados da lógica normal dos tribunais e inseridos nessa estrutura e sujeitos também ao sistema de precedentes. Espero que tenha melhorado um pouco. Mas, de fato, é complicado. Assim, não se sintam pressionados se vocês não entenderem toda a lógica da hierarquia dos tribunais nesse momento. Enfim, nem é a nossa ideia. É só dar um panorama muito
abrangente, muito rápido sobre isso, para a gente saber, de fato, quais são os nossos locais de pesquisa, mais até do que as minúcias de que cada um deles está responsável por trazer para a gente. Aí, passando para os buscadores genéricos, que foi o nome que a gente deu aqui, a gente, na verdade, usa eles como último recurso, né? Porque, na verdade, significa que a gente já esgotou, ou pelo menos já usou, e ainda quer ter alguma outra resposta, a gente já usou as nossas ferramentas normais, que são os softwares dos tribunais, eventualmente a jurisprudência unificada e os buscadores jurídicos, né? Assim, a lógica é a mesma lógica de precisão e de credibilidade. A gente está sempre buscando um resultado mais preciso, mais próximo do nosso objetivo possível. Daqui a pouco a gente vai ver que a gente sempre começa a nossa pesquisa tentando achar um resultado perfeito. A gente sempre começa tentando achar algo mais próximo do que seria o ideal para a gente, depois a gente vai flexibilizando. A lógica com as ferramentas de pesquisa não é diferente. Se eu tenho um resultado ideal, que para mim é ideal o resultado que venha do TJRJ, porque o meu caso é lá, não tem por que eu começar essa pesquisa pelo Google, não tem por que eu começar essa pesquisa pelo Jus Brasil, não tem por que eu começar essa pesquisa pela jurisprudência unificada. Eu já vou direto no TJRJ e tento obter o resultado que para mim seria perfeito vindo de lá. De todo modo, nem sempre isso que a gente consegue, e a gente vai vendo aqui, né, mais para frente como que a gente vai ampliando o nosso escopo de pesquisa para procurar resultados que, ainda que não sejam perfeitos, também sejam úteis para a gente, né? Quando isso chega ao ponto da gente usar os buscadores de pesquisa genéricos, ou seja, quando nem os buscadores jurídicos, como o Jus Brasil, funcionaram para a gente pode recorrer sem medo também a essas ferramentas que já são mais familiares a gente, como é o próprio Google. E o Google, ele tem uma ferramenta interessante que é essa Google Advanced Search. Nada mais é do que uma pesquisa avançada que é muito semelhante a uma pesquisa avançada que a gente vê nos tribunais, como eu falei para vocês, aquela pesquisa da STJ com operadores definidos. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, só para ilustrar, como a pesquisa avançada do Google é muito parecida, por exemplo, com os operadores de pesquisa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que tem uma ferramenta de pesquisa interessante, que é um pouco diferente do STJ, mas que não deixa de ser interessante. Aqui a gente vê a busca avançada de jurisprudência catarinense, né? E aqui vocês podem pesquisar pela ementa do acórdão, que, enfim, que é basicamente um resuminho que vem sempre na decisão, ou que deveria vir sempre nas decisões, ou no inteiro teor, que é todo o documento. E aí, ele te dá algumas opções que eu posso procurar aqui, por acórdãos que contenham algumas palavras, ou seja, eu quero acórdãos que, por exemplo, se eu estiver pesquisando um caso de plano de saúde, eu quero um acórdão que contenha as palavras plano, a palavra de, a palavra saúde, né? Então eu poderia digitar isso aqui. Uma expressão específica, que aí seria, na verdade, eu não estaria pesquisando por uma palavra separadamente, eu estaria pesquisando por uma expressão. Ou seja, se eu escrevo aqui, nesse primeiro quadrinho, plano de saúde, eu estou pesquisando por cada uma dessas palavras separadamente. Se eu escrevo nesse segundo quadrinho aqui, plano de saúde, eu estou pesquisando por essa expressão em conjunto. Ou seja, só vão vir os julgados para mim que vêm com essas expressões em conjunto. Ou aqui eu também tenho esse operador que é por qualquer uma dessas palavras, que é um operador alternativo. Por exemplo, eu poderia colocar, talvez fossem para mim interessantes, tanto casos de planos de saúde quanto casos de seguros de saúde. Então, eu poderia colocar aqui plano e seguro. Qualquer uma dessas palavras talvez interesse para mim. E eu posso também excluir palavras. Isso serve para a gente excluir palavras que a gente não quer que apareçam na nossa pesquisa. Por exemplo, eu não quero julgados de direito penal, porque eu não estou pesquisando nada de direito penal, mas pode ser que pela combinação das palavras que eu digite aqui, eventualmente apareçam julgados de direito penal. Então eu posso escrever aqui sem as palavras e posso digitar penal, criminal, e aí o mecanismo vai excluir essas palavras da minha busca, dos meus resultados. Agora, olha como é parecido a pesquisa avançada do Google. A gente está vendo aqui todas essas palavras, com a expressão, com algumas palavras, sem as palavras. E aí, a pesquisa avançada do Google é muito parecida. Todas as palavras, essa expressão ou frase exata, qualquer uma dessas palavras,
nenhuma dessas palavras, que é justamente aquela exclusão, né? E ele ainda dá aqui umas instruçõezinhas para a gente, dos operadores e tudo mais. E ainda tem um aspecto interessante, que você também tem vários filtros. Né? Como nos tribunais a gente pode filtrar por câmaras, por turmas, por data, aqui no Google a gente também tem alguns filtros. Você pode filtrar por idioma, ou seja, só vai encontrar resultados em português, resultados no Brasil, filtrando por região, resultados de determinadas datas, e ainda pode filtrar por site ou domínio, né? Que é o domínio, são esses .gov, .org, nos casos dos tribunais, na maioria das vezes, .jus, e aí ele só vai te dar resultados de sites que tenham esses domínios. Ou seja, acaba sendo uma pesquisa que muitas vezes ela é até mais complexa do que uma pesquisa em alguns sites de tribunais. Mas por isso não significa, como eu falei para vocês, que apelar para os buscadores genéricos, principalmente para o Google, significa quase que jogar a toalha, ou enfim, ou algo que é ruim, que significa que você está perdendo a batalha. Não, nem sempre. Talvez ele vá te dar alguma resposta interessante por aqui. Né? Deu para ver que ele se assemelha muito a alguns sites de pesquisa, como, por exemplo, aquele do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que eu mostrei para vocês. Bem, passadas as nossas ferramentas de pesquisa, a gente vai falar um pouquinho da metodologia que a gente usa para fazer as nossas buscas. E aí, repito para vocês que assim, que todo o nosso trabalho é muito com base na nossa experiência prática, e a gente vai estar mostrando para vocês o jeito que a gente, né, eu e Karina, enfim, né, sem nenhuma pretensão de trazer aqui um método científico ou didático de fazer a coisa, né, o modo como a gente faz as nossas pesquisas de jurisprudência, né, o que a gente costuma fazer para tentar achar os resultados que a gente está buscando. Karina queria falar? Sim, eu ia até... Não, pode passar. Eu ia comentar que a gente vai ficar 10 minutinhos a mais do nosso horário, para a gente poder, pelo menos, falar dos principais tribunais e das palavras-chave, mas também falar, assim, como que nasceu essa oficina, né? Assim, acho que é sempre bom falar, porque alinha muito a sua fala. Eu e o Lucas, a gente trabalha juntos, né? Em estruturação de jurisprudência, mapeamento e tudo mais. E a gente um dia estava discutindo como esse caminho das pedras é raramente conversado, não é nem ensinado, assim, como a gente conversa pouco sobre o assunto e como ele é tão essencial na nossa prática, né, do dia a dia e tudo mais. E aí ele me contou mais da história dele, né, do estágio e tudo mais, e pela necessidade foi, obviamente, operacionalizando, e eu fui também criando, apresentando para ele as minhas dificuldades. E aí eu falei assim, Lucas, vamos tocar, vamos fazer uma oficina nesse sentido, um workshop nesse sentido e tal. E quando ele trouxe a estruturação, eu falei assim, gente, mas é a mesma coisa que eu faço. Quando eu preciso fazer, sentar e realmente ter o trabalho, exatamente pelos mesmos caminhos que eu passo. Talvez não na mesma ordem, talvez não no mesmo sentido, porque é isso, a gente tem cada um vai tendo a sensibilidade de enxergar as suas necessidades e como se opera melhor. Mas as ferramentas que ele dispôs assim de uma forma muito sistemática e excelente são as mesmas que eu utilizava. Então, para a gente ver o quanto é necessário a gente buscar sempre entender as metodologias e conversar, porque muitas vezes a gente conversando, a gente encontra um novo mecanismo. Outro dia, se não me engano, foi a Laura, a Karina, não, foi a Laurinha, que é a estagiária nossa em São Paulo, ela falou do Justiça Simples, que é uma plataforma, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma plataforma que você encontra. É uma plataforma geral em que você coloca o número do processo CNJ e ele já te direciona para o TJ respectivo, né, daquele processo. Assim, gente, mas isso é uma maravilha, porque muitas vezes eu fico perdida onde está esse processo, eu não sei exatamente identificar por aquele número. Então, a gente precisa muito conversar e criar fóruns de troca de informação nesse sentido. Por quê? Muitas vezes você não conhece, você não sabe, ou muitas vezes você usa, mas não sabe de um erro, não sabe como o sistema valora a sua palavra e que valor é errado. Então, é preciso sempre discutir. Gente, a gente vai ficar aí mais uns 10 minutinhos só para a gente terminar pelo menos os principais tribunais, tá, Lucas?
Tá, beleza. Vou tentar ser mais breve aqui. É, Então, na verdade, assim, até como a gente explicou no início, né, a proposta de dividir esse encontro dividir essa oficina em dois encontros, na verdade, seguiu muito essa lógica de trazer nesse primeiro encontro uma coisa bem introdutória de apresentar a nossa caixa de ferramentas, né, mostrar o que a gente usa no nosso dia a dia de ferramentas e de ideias para fazer as nossas buscas e, enfim, imagino que não se desanimem porque essa parte realmente é mais chata, é mais expositiva e tudo mais, e depois vai ficando mais prática conforme a gente vai avançando. Mas para a gente tentar fechar esse ciclo e no próximo encontro deixar para uma parte mais prática em que a gente vai aprender, ou pelo menos essa é a nossa premissa de tentar mostrar para vocês como seriam mostrados os pesquisadores booleanos, é, só para a gente ir concluindo, aqui os principais tribunais, né, que eu separei aqui para vocês, na verdade, são aqueles que eu considero que têm as ferramentas de jurisprudência mais completas e mais interessantes. E que sempre que possível, principalmente quando a gente estiver tratando de uma pesquisa de jurisprudência que se pretenda, por exemplo, a apreensão de um panorama geral, vale a pena você começar por esses tribunais, né? Esses tribunais têm ferramentas de pesquisa melhores e você vai encontrar mais facilmente aquilo que você está tentando entender ali. Então, assim, e aí, com base nos termos que você for encontrando nesses tribunais, você vai poder desenvolver a sua pesquisa em outros tribunais. Porque muitas vezes você começa a sua pesquisa sem saber, de fato, os termos que você deve usar. A gente vai dar algumas dicas para isso também no próximo encontro, mas nem sempre é tão fácil definir as palavras que a gente quer usar na busca, que a gente deveria usar na busca. Então, é sempre bom começar por aqueles tribunais que são mais amigáveis, né? O STJ, como eu falei para vocês, é de longe a melhor pesquisa de jurisprudência que a gente tem, pelo menos na minha opinião, na opinião da Karina, no nosso dia a dia. Né? A gente é muito feliz por trabalhar com o STJ por isso, porque de fato é mais fácil de encontrar os entendimentos do STJ do que dos outros tribunais. A ferramenta de pesquisa daqui do Rio de Janeiro é uma ferramenta bem interessante, ela não deixa de ser muito diferente do STJ, tem os operadores de pesquisa booleana que são praticamente os mesmos, com algumas exceções, né? A ferramenta do ESAG, que apesar de não ter tantos operadores de pesquisa booleana, tem os essenciais e ela é muito precisa. Ela tem uma funcionalidade de ordenar os resultados por relevância, ou seja, você faz uma pesquisa e ele ordena os resultados que mais se aproximam com aquela busca sua, enquanto a maioria dos outros tribunais ordena os resultados só de forma cronológica. Então, é bem possível que às vezes você ache um julgado que é um pouquinho mais antigo, mas que é muito mais relevante para você do que um julgado que saiu ontem, que talvez não seja tão específico. Né? Isso acontece também nos outros tribunais que disponham dessa ferramenta chamada ESAG, que nada mais é do que um sistema eletrônico de alguns tribunais para as pesquisas de jurisprudência e também para os seus processos eletrônicos. O ESAG é o sistema, por exemplo, do TJSP, do Tribunal de Justiça do Ceará, do Tribunal de Justiça de Alagoas, enfim, e do Amazonas também, salvo engano. Depois dessas, né, eu tentei colocar aqui numa ordem de preferência mesmo, de predileção, a ferramenta da STF também é uma boa ferramenta, mas tem alguns bugs, algumas travadas que ela dá. Por exemplo, a gente vai ver um dos operadores que a gente usa muito é o operador aspas, né, que serve para pesquisar uma expressão específica, e esse operador é um operador que muitas vezes dá bug no STF. Eu também considerei aqui, nesses principais tribunais, nos mais familiares e mais amigáveis, a forma como eles mostram para a gente os acórdãos, como eles mostram os resultados, porque de nada adianta você ter muitos resultados em um determinado tribunal se eles aparecem para você de uma forma que seja difícil de assimilar, uma forma que seja difícil de você copiar e transmitir depois para o seu trabalho. E esses tribunais também são bons nisso, porque você já consegue copiar os resultados de forma bem formatada, com as referências, para caso você precise citar aquele julgado depois, eventualmente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também tem uma interface bem legal. O Tribunal de Justiça do Paraná e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que eu mostrei para vocês, que apesar de ser bem diferente do STJ, bem diferente do TJRJ e do TJSP, ele é muito parecido com aquela pesquisa avançada do Google, ele também é uma ferramenta interessante. Não sei se a Karina quer parar por aqui, para a gente deixar toda a questão da metodologia depois para o próximo encontro. Acho que fica mais
talvez mais bem dividido. E aí, Também assim, só acho. para dar uns spoilers, né? No próximo encontro aqui, talvez a coisa vai ficar mais interessante. A gente vai mostrar para vocês aqui como é todo o nosso raciocínio de ação, enfim, como a gente vai usando cada um dos operadores e tudo mais, e fazendo algumas pesquisas para mostrar para vocês com exemplos como é o nosso trabalho e como a gente vai selecionando os nossos resultados. Gente, de todo modo, vocês já têm o meu e-mail, porque o Renan passou o e-mail, né? Eu pedi para deixar mesmo. A gente vai passar o e-mail do Lucas também. Nesse meio tempo, se vocês puderem, eu sei que a semana é super corrida para todo mundo. Todo mundo tem suas atividades, ou se não tem, um teto branco e um momento de divagação sempre também são bem-vindos, né? Então, mas se vocês tiverem a oportunidade de entrarem, se familiarizarem, escolhe uma plataforma, vai no STJ, no STF e começa a brincar com algum tema que vocês já conheçam, que seja muito próprio da rotina de vocês, algo que seja mais intuitivo de vocês, um tema que vocês tenham facilidade de entender ou de compreender, enfim. Mas façam esse exercício. Se vocês fizerem, com certeza, isso vai, quando a gente trabalhar um a um, juntos, isso vai ter uma grande facilidade de vocês irem encontrando e se familiarizando com os operadores, tá? Então, usem aí o material que vocês já têm, a gente já passou esse PDF para vocês, então vocês já têm pelo menos essas noções e vão tentando. A gente tira qualquer outra dúvida ou por e-mail que vocês queiram ou na sexta-feira, quando a gente estiver junto. É isso, né, Lucas? É isso, pessoal. Eu acho que esse exercício que a Karina falou de fato é muito interessante para que vocês possam ter dúvidas no próximo encontro. Enfim, eu sei que já foram surgindo dúvidas hoje mesmo, mas principalmente fazendo essas pesquisas na prática, ou mesmo só olhando as interfaces de cada tribunal, que a gente vai conseguir dirimir as principais dúvidas de vocês, ou pelo menos tentar fazer isso. Mas, enfim, acho que é isso. Não se acanhem. Acho que o próximo encontro tem tudo para ser mais interessante do que esse, que acaba sendo um pouco mais maçante da gente apresentar as nossas ferramentas, do que o próximo, que de fato é mais prático, da gente mostrar como que a gente põe esse raciocínio todo em prática. Mas agradeço muito pela paciência de vocês e espero todos na sexta. Gente, beijo. Até sexta-feira a gente se fala. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Júlia. Tchau, tchau.